Então, galera, vamos falar um pouco sobre a igreja atual no Brasil. Alguns cristãos não percebem que fazem mal ao quadro cristão do momento que nós estamos vivendo no nosso país, né? Quando você entrega dízimos e ofertas em igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho, você está fazendo um mal à sua própria fé, né? E porque você está sustentando o trabalho do engano, você está sustentando a obra do perverso, a obra do maligno, né? O quadro cristão que nós temos hoje, nós não temos representante cristão na política, representante cristão autêntico, partidos verdadeiramente interessados, não digo com a causa do evangelho, né? Porque desde o momento que você se torna um parlamentar, você tem que lutar pela causa do povo, não necessariamente por causas cristãs, né? Porque você é um deputado federal, um deputado estadual de um país, de uma nação, né? De um estado, né? Você não é deputado federal só dos evangélicos. É daí que está a confusão. O prefeito, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro permitiu que o carnaval fosse feito. Ué, mas ele não é evangélico? Ele não é evangélico? Como que pode isso? Simplesmente as pessoas não compreendem isso, né? E muitos prefeitos, eles acham que vão fazer da prefeitura o que quer e bem entende, né? Imagina se toda religião fosse fazer dessa forma. Então, não há representante nesse momento evangélico na política, partidos evangélicos. O que existe hoje em dia na política são falsos pregadores, pessoas que usaram a igreja como plataforma de poder, né? Essa é a boa verdade, que está nítido. E essas pessoas manipularam os cristãos a votarem neles, porque eu falei no outro vídeo que o que um ser humano precisa? Dinheiro. Eles têm, eles conseguiram dinheiro. Agora eles precisam de poder para proteger o mau caratismo deles, né? Ou você acha que o charlatanismo não dá cadeia? O charlatanismo não dá cadeia no Brasil exatamente porque eles têm poder, porque eles estão conectados com emissora de TV, né? E por que uma emissora de TV? Porque uma emissora de TV pode acabar com a sua vida. Faz uma matéria, depois fala tudo de errado da tua vida, depois pede desculpa, dizendo que não foi bem assim. Eles são exatamente maquiavélicos nesse sentido. Outras coisas também é que o que está acontecendo no dia de hoje é que algumas emissoras estão tão conectadas com a podridão que elas pegam um cara que está fazendo tudo de errado na política e só mostra as benfeitorias que o cara faz. Porque no quadro no Brasil você não tem como ser totalmente perverso, você tem que fazer algumas coisas boas, né? O problema é que pessoas que se identificam como cristãs, pessoas que se identificam como aquele que está lutando pelo povo, ele tem uma ranca de coisa ruim fazendo, né? Coisas perversas e algumas pequenas coisas boas. E eles dão migalhas para o povo, né? E tira do povo com trator. É como se fosse isso. Te desse uma migalha. Mas com esse governo, se você não votou no cara, então você vai ter que pagar a habilitação mais cara, ou você vai ter que pagar o pedágio mais caro. Aí eles vão lá e dá uma melhoradinha ali no pedágio, dá uma melhoradinha nas leis acerca de habilitação, né? Fica do jeito que o povo gosta. Mas por trás disso fazem uma reforma da Previdência perversa, né? Então o povo tem mania de olhar só... Tipo assim, o povo estava tão conformado com tanta sujeira que eu vi gente dizendo assim: tá tudo ruim, que se pelo menos fizer alguma coisa boa, tá bom. Gente, nós estamos na era da informação. Nós não podemos aceitar com que os políticos façam alguma coisa boa, porque a obrigação deles é fazer tudo certo, tudo bom, né? Porque ele faz alguma coisa boa e faz um montão de coisa ruim, você vai achar que ele é bom simplesmente porque ele fez algumas coisas que contribuíram para a sua vida. Você não pode pensar dessa forma, porque a hora que, nessa pandemia, por exemplo, 120 mil pessoas morreram e você vê uma irresponsabilidade perversa na política. Perversa. Um dia no futuro vão contar a história do Brasil vergonhosa, uma história vergonhosa, como está sendo contada agora, como está sendo mostrado agora.
Pessoas que morreram, gente, isso é muito grave. Pessoas que morreram não foi por falta do respirador, não, foi por falta da anestesia, né? Que fazia com que ela ficasse ali adormecida no momento que estava usando o respirador. A pessoa despertava com aquele aparelho que respira. Você imagina a angústia. Se coloca no lugar dessa pessoa, porque se você não passou por isso, que pelo menos você tenha a sensibilidade de compreender o que isso é. O que isso é? Você precisa ter essa sensibilidade, essa compreensão. Você acordar com o aparelho respirando por você e você naquela agonia não saber se pode respirar ou se não pode. Nem sequer uma matéria na televisão falaram a respeito disso, para que se possivelmente alguém soubesse o que fazer naquela hora. E aí você respira junto com o aparelho e você morre. Então é uma desinformação na era da informação, é um desleixo, né, com a saúde do povo. É muito triste isso. Você não pode contabilizar o número só de mortos. Os mortos estão descansando. Você tem que contabilizar também aqueles que ficaram sofrendo no hospital e quase morreram. Pessoas que vão carregar trauma. Pessoas enquanto nós estamos chegando no final do ano, enquanto vai ter gente rindo, sorrindo, se banqueteando, vai ter muita gente triste. Naquele momento que está todo mundo feliz, vai ter muita gente triste porque perdeu um ente querido. E agora que a vacina está quase saindo, o povo está relaxando. Vai ter gente que vai morrer um dia antes de tomar a vacina. Vai morrer vai nadar e morrer na praia. Por quê? Por conta do desleixo da população, a irresponsabilidade de muitos, pessoas querendo invadir o local que só pode entrar com máscara, trazendo dor de cabeça para o cara que trabalha, né? Trazendo dor de cabeça, sabendo que é lei. Queria, se fosse comigo, eu botava o exército na rua, a gente vai pagar o auxílio direitinho, todo mundo vai receber o seu dinheiro, mas vocês vão ficar dentro de casa e acabava com essa porcaria de uma vez só. E não ficava todo esse tempo aí nessa guerra, né? Botava o exército na rua, quem for pego na rua é 12 anos de cadeia, só fazer logo direto assim. O povo só entende essa linguagem, né? Porque tem um monte de ideologia política na mente das pessoas. Ah, eu vou entrar aqui e o seu Bolsonaro é um dos responsáveis por isso. Porque a maioria que faz isso é porque está se apoiando na representatividade dele, a irresponsabilidade dele de sair no meio da população sem máscara. Um representante de uma das maiores nações fazendo uma palhaçada, né? E vocês aí aplaudindo. Não tem que aplaudir idiotice, não tem que aplaudir isso, não é, para mim não é mito, isso é idiotice, tá? Então tem que ter um comportamento, você é um líder de uma nação, você não é uma criança. Aí você vê um montão de gente nessa mesma ideologia, né, que quer invadir o supermercado e depois traz problema para si mesmo, depois traz uma cadeia aí, e aí se lasca por causa de uma idiotice. Então, gente, nós temos aí, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o batismo do Bolsonaro. O pastor Everaldo falsamente batiza o Bolsonaro. Todo cristão sabe que em um batismo existe a pergunta de fé, né? Que é, você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? E aí a pessoa diz, eu aceito. E não pode ser da boca para fora, tá, gente? Porque ninguém que vai se batizar não se arrependeu antes, né? Não deixou de se arrepender antes de fazer aquilo. A pessoa, quando vai se batizar, ela já praticamente, literalmente, ela está batizada na sua mente. Ela está determinada a viver para Cristo. E isso não aconteceu na vida de Bolsonaro. Ele continua com seus caprichos hitelianos, né? Seus pensamentos sobre Brilhante Ustra como herói, Médici. Isso tudo tinha que cair por terra com o cristianismo no coração dele. Você vê na vida de Zaqueu, o comportamento de Zaqueu, quando ele determina restituir quatro vezes mais que se ele tivesse defraudado alguma coisa. Ou seja, ele estava interessado de ir de porta em porta na casa daquelas pessoas que ele tinha ali suas anotações de cobrança de impostos, ele era o chefe dos cobradores, e restituir. Se eu peguei aqui naquele dia dois cordeirinhos, tinha que pegar um, eu vou te devolver 4. É isso que o Zaqueu estava disposto a fazer. Com certeza a mulher dele não ia gostar, né? Se a mulher dele não fosse da mesma laia dele, não iria gostar nada daquilo, né? De o cara estar desfazendo de seus bens
E ainda mais quando ele determina doar metade dos seus bens aos pobres. Ele estava disposto a romper com toda a sua família, com todo o pensamento, tomou aquela atitude e pronto. E quem que fez isso? O Espírito Santo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é uma profecia. Então, na vida de Jair Bolsonaro, onde abundou o pecado, está abundando mais pecado e idiotice ainda. Não tem transformação nenhuma ali. Se vocês cristãos não conseguem enxergar um falso cristão, imagina quando vier o anticristo fazendo milagres. É isso que eu fico me perguntando. As pessoas vão achar que é Jesus que voltou. Vão achar que é Jesus que está aqui habitando com a gente. Então, eu estava chateado porque eu não gostava de entrar nessas questões políticas. Os meus vídeos antigos eu só falo de cristianismo, evangelho, Bíblia. E eu estava chateado por estar me enfiando no meio desse negócio, dessa sujeira política, porque ali, o que tem ali é sujeira, podridão, morte, muita coisa ruim que tem no cenário político atual. O que tem ali são coisas perversas que você nem imagina, que estão escondidas, que possivelmente Deus vai trazer à luz, né? Como já está trazendo aí. E eu chateado com aquilo, eu na rua, assim, fui comprar um frango assado e o cara me parou na frente da minha esposa e falou, continue falando. O cara me profetizou para mim, eu não estava com roupa de igreja, estava normal, de bermuda, até muito à vontade para um cristão, andando de bermuda comum, como todas as pessoas andam. Eu não tenho essa palhaçada de ficar de roupão de manga, essas bobeiras que a gente vive num país tropical. Então, gente, aí eu percebi que realmente as pessoas precisam de uma ajuda aqui no Brasil, de compreender isso. A primeira compreensão é que o cristianismo se tornou plataforma política, trampolim político para os políticos corruptos. Porque o charlatão ele precisa de poder, ele precisa de proteção. Então ele tem que ter juízes por ele, delegados, Polícia Federal. Né? Você vê que para prender o filho do Bolsonaro não consegue, mas para prender o Whindersson Witzel é rápido. Né? É uma coisa muito interessante que a gente fica olhando assim, cara, é muito rápido. E por que não pegou no início, gente? Por que esperou o cara falar as gracinhas contra Jair Bolsonaro para poder pegar o cara? Daí você vê como tem a situação do Ministério Público, onde está o Aras, ali, um representante de Bolsonaro, fazendo toda essa treta. Então você vê como quando a briga entre eles, como que uma parte sempre sofre mais rápido, né? E a outra fica aí se arrastando, se arrastando, se arrastando. Mas eu creio que fez tanta coisa podre que não vai ter como segurar a peteca do filho do Bolsonaro, não. Né? E eu não sei por que ele foi se meter em política, em querer ser presidente do Brasil, se ele tinha tanto telhado de vidro. Então, gente, o que acontece hoje é que se você é um cristão que dá dízimos e ofertas na igreja de falsos profetas, você está contribuindo para que o evangelho seja essa porcaria que você está vendo aí. Essa pregação fajuta, falsa, né? Essas mensagens de engano, que tem muita gente, cara, que fica naquela esperança, parece até o show do milhão. Eu vou lá na igreja, vou fazer um voto com Deus e ele vai abrir a porta, ele vai me dar isso. As pessoas pensam que o evangelho é isso aí, mas isso não é o evangelho. Sabe por quê? Porque a mensagem não permanece eterna. Uma das coisas que você percebe é que a mensagem do Evangelho ela tem que permanecer para sempre, em todas as nações. Então, você não tem como pregar o que se prega na Igreja Universal hoje, lá na Somália, né? Traz que Deus vai te abençoar, porque não vai acontecer. Não vai acontecer porque não é dessa forma. Deus não pode aprovar essa conduta, então não vai acontecer, né? Então eles jogam na sorte, porque a vida das pessoas, elas melhoram conforme o tempo, porque você vai ganhando experiência de vida. Então hoje você está desempregado, aí você vai para a igreja, aí abre-se uma porta de emprego, porque Deus vai abrir uma porta de emprego para você, que você não vai morrer de fome a vida toda, vai passar necessidade a vida toda, ainda mais você sendo um servo de Deus, né? Porque Deus atua com justiça, mas Deus ele é benevolente com todas as pessoas. Como diz a Bíblia, chove sobre o bom e chove sobre o mal. O sol se levanta
pelas pessoas boas e pelas pessoas ruins, né? Você não. Tem gente que fala assim, maldição hereditária. Pô, cara, tem cara arrancando a cabeça dos outros, arrancando o coração, fazendo um monte de coisa, estuprando, e o cara não é um aleijado, o cara não tem nenhuma maldição sobre a vida dele. Pelo contrário, o cara só vive rindo, dorme bem, porque tem pessoas que pensam que essas pessoas perdem o sono. Dorme bem, morre até sorrindo, mas vai pro inferno. Ele morre bem. E o que confunde o ser humano é isso. Que o cara vê, o cara roubou a vida toda na política, tinha a mulher mais novinha, mais bonita, o cara viveu bem. Eu não consigo entender a justiça de Deus. É porque você só vê a justiça de Deus na perspectiva desse mundo. E Paulo diz: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis que existe. Nossa esperança é eterna, não está presa a esse planeta aqui, né, que está flutuando no vazio. Ela está em questões eternas. Por isso que Jesus disse: é, é, não juntais tesouro na terra, onde ladrões escavam roubo, mas acumuleis tesouro. Não acumuleis tesouro na terra, onde ladrões escavam roubo, mas acumuleis tesouro no reino do céu, onde o ladrão não pode roubar. Que era um hábito antigamente de se enterrar, né? Como não havia banco, o banco do chão, né? O banco do Brasil era no chão. Caixa econômica era no chão. Enterrava num canto que só a pessoa sabia, mas os ladrões, sem vergonhas, conseguiam. Eles tinham um detector de metal do bandido, né? Que é o faro. Ia lá e roubava o dinheiro das pessoas. Então, não acumular tesouro. Não quer dizer, com isso, que você vai viver uma vida miserável. Não quer dizer que você não pode prosperar. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia sempre diz: cuidai do que é vosso. Você, mais do que ninguém, tem que correr atrás de ter uma vida confortável. Já tem tanto sofrimento nesse mundo, já tem tantas adversidades, porque se você não correr atrás hoje, a sua velhice não vai ser uma porcaria. Você já viu quanto que eu fico imaginando quanto o velho gasta de remédio, cara? Quanto o idoso gasta de remédio? Eu fico pensando assim, cara, quando eu ficar velho, eu vou ter que viver na sorte. Eu vou andar na corda bamba, eu vou viver na sorte, porque eu vejo o neguinho gastando R$ 5.000 em remédio, eu não ganho nem isso, cara, eu ganho nem eu ganho 10% disso, 20% disso, ou um pouquinho mais. Cara, como é que pode? Eu fico olhando assim, cara, o cara gasta 3.000 de remédio. Imagina eu quando tiver velho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou me alimentar bem, eu vou me exercitar, eu não vou fumar, eu vou fazer de tudo e ainda calha de eu ter algum problema, algum problema. Ainda pode ter um câncer de próstata. Aí a pessoa fala, não, tá amarrado, isso não pega em cristão, não. Doença não dá em poste, não, meu filho. Doença dá no ser humano. E o pobre não tem feito exame de sangue completo. Eu quero fazer um hemograma completo. Aí vai lá, o cara te cobra tanto. Aquele hemograma que você pensa que é completo, ele não é tão completo assim. Sabe? Então você tem que saber o que que é um hemograma completo. Aí dali você descobre que tem toxoplasmose, você tem um monte de porcaria, ácido úrico alto, e você não tem o dinheiro para comprar. Fora que não é um hábito do brasileiro se preocupar com a saúde, né? Só vai se preocupar quando sentiu a dor. Aí sentiu a dor aqui, aí vai lá no médico, câncer. Já está já do tamanho de uma laranja. Porque a nossa saúde é precária e precária por conta das sujeiradas políticas. Tudo que você vê aqui acontecendo de errado, a culpa vem lá de Brasília. A culpa é lá. E não adianta você tentar botar 2 ou 3 políticos. Tem gente que fala assim, não, eu vou lá e vou representar vocês. Não conseguem representar, não consegue. Por quê? Porque lá é um jogo de interesse. Você aprova o meu projeto e eu aprovo o teu. Então, para o cara aprovar o dele, ele vai ter que aprovar um monte de projeto sujo, né? Não consegue. Então, a sorte que tem um equilíbrio ainda, né? Não está totalmente corrompido, ainda tem um equilíbrio, ainda tem partidos que tem gente de formação boa, porque eu acho inadmissível um advogado ele viver à margem da lei. Ele aprendeu a lei e viver à margem da lei. Eu acho isso inadmissível. Eu acho que a cadeia para eles tinha que ser pior. Mas no Brasil, a cadeia deles é melhor. Ou seja, o cara que é rico, que não precisava roubar, ele tem uma cadeia melhor do que o pobre que não pagou a pensão alimentícia porque está desempregado.
É exatamente essa a linguagem do povo brasileiro, né? É exatamente isso que acontece no nosso país. Então você vê isso na cara dura, né? Pessoas que ganham acima do teto do judiciário, que continuam ganhando acima da lei, ou seja, a lei não funciona. Ela existe, mas ela não funciona. E por que não funciona? Porque tem muita gente que está se beneficiando disso. Aí tudo isso, eles não têm mais onde roubar, eles vão para onde? Roubar as coisas naturais que o país tem. A Amazônia, a madeira da Amazônia é o petróleo, né? O petróleo do nosso país é a Amazônia. Você sabe quanto é que é um violino feito com uma madeira especial? Você sabe quanto é que é um violão cello, um violão desses normais, feito com uma madeira, né, especial? É caríssimo. Um móvel feito com aquela madeira de anos, madeira de lei, né? Você pode ver que quando você chupa o picolé aí, você tem ali no palito madeira de restauração, né? De preservação. Será que é mesmo? Será que é? Tá escrito ali. Ou seja, é um lugar que foi desmatado para fazer aqueles palitinhos ali, mas que foi reflorestado, madeira de reflorestamento, é isso. Então, e por outro lado, você tem uma ranca de garimpeiro que está doido para extrair o solo, mas para extrair o solo não teria problema nenhum se ele só cavucasse e achasse o ouro, né? Se bem que eles iam fazer uns buracos enormes na Amazônia para achar o ouro, e aquilo ia causar erosões no solo, ia causar um monte de complicações no solo. Então, tem que ter uma empresa, sim, para poder ter tudo burocraticamente documentado para se responsabilizar caso aconteça alguma coisa de errado. E então, mas por que o garimpeiro não pode? Porque o garimpeiro muitas vezes usa o mercúrio, que é um metal líquido. E esse mercúrio, uma gotinha que cai ali, ela contamina o peixe. Você comeu o peixe que comeu o mercúrio, você vai morar lá em Mercúrio, você vai morar lá em Marte, você vai morrer, você vai bater as botas, vai entregar suas orações em mãos. É isso que vai acontecer e as pessoas não estão entendendo. Ah, mas por que não deixa o garimpeiro pegar as coisas? Por conta disso. E o pior, e quem que o político culpa quando as coisas estão sendo mostradas? Ele culpa os índios. Porque existem índios, sim, que se beneficiaram. Se você chegar na casa do índio hoje, não são todos, a maioria mora ainda com seus costumes, né? Mas o cara pega uma foto, porque fake news é isso. O cara pega uma situação, mostra lá, a casa do índio tem antena parabólica. Não tem problema nenhum a casa do índio ter antena parabólica, não tem problema nenhum o índio ter religião, ter estudo, não tem problema algum isso. Mas aí eles tipo querem dar a ideia de que o índio está ganhando dinheiro a rodo para conseguir ter aquilo ali. Então, de alguma forma, ele está vendendo. E muitas vezes aquilo ali foi doado pela FUNAI, aquilo ali foi doação de pessoas que foi lá pregar o cristianismo para eles, mostrar a nossa linguagem, até porque nós vivemos numa época moderna e os índios também podem se modernizar. Mas a maioria mantém sempre os seus costumes, né? Alguns já andam de roupa, alguns já são vacinados, né? A pior coisa é um índio que não é vacinado, aí entra um garimpeiro lá, de propósito, ou algum cientista, algum cara lá da medicina, pode botar uma doença naquelas folhas que eles costumam colher e adoecê-los. O próprio coronavírus mesmo. O cara simplesmente chega lá, joga uma doença lá, porque hoje é fácil fazer isso, né? E mata os índios e toma a propriedade dos índios. Então isso é muito fácil de fazer e tem sido feito sim. O homem branco tinha que ser punido por se chegar perto dos índios sem o consentimento da FUNAI. Tinha que ter punição severa. Foi pego desmatando. Cara, olha só, você tem drones hoje em dia. Você bota 200 drones no ar, você vê, não tem como uma pessoa desmatar uma floresta sem ser percebida. Porque o maquinário que eles usam é muito grande. Eles têm que ter pista de avião, eles têm que ter caminhão para transportar madeira.
entende? Eles têm que passar por certas partes do rio. Então a desculpa não é muito grande que não dá. Claro que dá. Para o cara tirar o ouro, ele precisa de um maquinário muito grande. Aí chega lá, ele está com fogo naquele maquinário. Não taca fogo não, cara. Pega aquele maquinário, vende aquele maquinário e pega aquele dinheiro e refloresta onde eles desmataram. Tinha que fazer isso. Pegou os caras armados? Pega essas armas, passa pelo juiz, né, para documentar aquelas armas, né, pelo cartório, documenta e manda essas armas para a Polícia Florestal, né? Não destrói não, não destrói não, porque não vai resolver esse problema. Se tudo for feito direitinho, não vai ter desvio de arma, não vai ter nada, é só fazer direito, né? Então, pegou o maquinário custa 500 mil, aí o cara taca fogo naquilo. Não, vende esse maquinário para uma empresa que vai fazer isso de uma forma honesta, em outro lugar, pega esse dinheiro e refloresta onde eles mataram. E ainda bota os miseráveis para trabalhar de graça. Essa vai ser a cadeia deles, né? Então, engraçado que você nunca vê os responsáveis. Eles prendem o maquinário, taca fogo no maquinário, sabe por quê? Porque os responsáveis não aparecem nas notícias. Quem é o responsável? Você já viu o nome? Não tem responsável. Ninguém. Não, nós prendemos 10 garimpeiros e tal. Para quem que ele estava trabalhando? Não mostram. É sinal de que está tudo podre ali. É sinal de que está tudo sujo. E a política em Brasília tem um envolvimento ali. É muita terra. É muita riqueza, né? É muita coisa ali que, cara, meu Deus do céu, gente. E ao mesmo tempo é muito triste, porque o que esse governo fez para desmoralizar a Amazônia? Primeiro, ele tirou a força da FUNAI, ele botou o exército para coagir, né, para poder ficar ali fazendo pressão. Ninguém vai contra o exército. Você tem um presidente contra você, o que você vai fazer? A FUNAI vai fazer o quê? Tem como fazer nada, deixar rolar. Alguns heróis, né, que nossos heróis morrem de overdose aqui no Brasil, mas alguns heróis decidiram, não, eu vou bater de frente mesmo que eu perca o meu emprego, porque tinha um amor àquilo que fazia e achou injusto aquilo. Esses vão entrar para a história, muitos vão ser esquecidos, né? Porque no Brasil eles só se lembram dos trastes dos trambiqueiros, esquece dos heróis de verdade. E ali, o que acontece? Eles tiraram as ONGs que protegiam e alegaram que essas ONGs estavam, tipo assim, deixaram no ar para o povo achar, porque o povo brasileiro é burro, né? Nessa questão é burro, sim, nessa questão porque não entende o que está acontecendo ali. Deixaram suspenso. Essas ONGs estavam explorando o nosso país. Elas estavam fazendo alguma coisa, estavam ganhando alguma coisa ali, por isso elas estavam investindo dinheiro. E isso que eles deixaram suspenso no ar. Coisas que não têm provas, né? Empresas que preservavam a Amazônia simplesmente para ter o direito de estudar, porque é uma biodiversidade que não tem em outro lugar. Você vê que alguns países têm biodiversidade, as aves são diferentes, árvores e plantas que só nascem num certo país, então são biodiversidades raras. Então isso é muito precioso. Então uma empresa que quer estudar aquilo, ela não pode chegar num país simplesmente e eu quero estudar isso aqui, tem que pagar quanto? Não, tem que fazer alguma coisa, tem que trazer algum benefício. Então faz uma parceria, a gente vai proteger, a gente vai cuidar, a gente vai doar dinheiro aqui, vai ser construída para que essa biodiversidade seja mantida. E essa biodiversidade sendo mantida, eles ganham o que com isso? Ensinamento, ganham dinheiro com livros a respeito daquela planta, ganham dinheiro com novos remédios, ganham muito dinheiro, sim, de forma honesta. E o Brasil, parceiro nisso, também ganha a sua parte, né? Então, gente, é uma mão de duas vias, né? Uma via de duas mãos, perdão. Então, para se destruir a Amazônia, precisava se destruir essa ONG. Então, criaram esse mito sobre essas ONGs para poder destruir. Imagina você falar que o Greenpeace ele estava protegendo as baleias porque, na verdade, ele estava querendo matar os golfinhos. É como se fosse isso. Eles inventam uma mentira para poder quebrar aquela defesa, aquela proteção toda, né? Só que o Greenpeace é muito grande, tem muita gente envolvida, eles não conseguem, é poderoso o Greenpeace, é muito poderoso. É uma voz muito forte no país, porque é mundial.
Então eles não conseguem. Aí eles vão para essas questões aí. Cara, nosso país é totalmente os valores invertidos, porque você tem nas comunidades aí tiroteio, 3 horas de tiroteio, com 700 tiros por minuto por arma, e você acha que vai acabar como isso? Não se resolve problema algum, o tráfico não muda, só muda as caras, né? Continua a mesma coisa, continua a corrupção dentro das corporações. Isso tudo, cara, é porque o ser humano não muda. Não adianta. O que a gente pode fazer é tentar reeducar a população, investir em educação para que o povo ele tenha uma ética tão grande que perceba o quanto ele é importante no seu país, o quanto ele pode fazer a diferença no seu país. No momento que você deixa de jogar um papel no chão, no momento que você não rabisca o ônibus, no momento que você não destrói um patrimônio público, você está sendo importante, você está fazendo parte de... Isso é cidadania, você está fazendo parte de uma nação que, que faz a diferença, sabe? E isso nas escolas tinha que ser ensinado muito mais do que religião, do que tudo, todas essas brigas todas que nós temos aí. Isso é mais importante, cidadania e os mais velhos cobrarem, né? Cobrar o respeito aos idosos numa condução, o respeito aos cadeirantes, às pessoas com deficiências visuais, com outros tipos de deficiência, cobrar um trabalho melhor, ou seja, o motorista não pode ser motorista e cobrador, porque se ele for motorista cobrador, ele tira o emprego de um cobrador e as empresas ganham com isso, e ele ainda sobrecarrega com duas funções ganhando apenas um salário, né? Então, você tem mais desempregados porque as empresas pensam mais no lucro e elas usam como argumento, como álibi, o desemprego. Não, é porque está muito difícil. Elas usam como álibi a dificuldade financeira. Não, está muito difícil de manter os funcionários, está muito difícil, é muito burocrático, é muita coisa a se pagar, né? É esse o álibi da empresa. Mas, cara, eles ganham muito dinheiro. Você tem uma empresa de ônibus, o diesel não é tão caro, né? Você tem se você consegue tirar todo o prejuízo e muito mais, enriquecer muito mais, se você seguir toda a cartilha correta que foi exigida. Ônibus com ar-condicionado, pneu que não esteja careca, motorista bem arrumado, bem trabalhando bem, né? Hoje em dia é tudo largado. O motorista está aqui no Zap e está levando a tua vida ali, cara. Ele está aqui no Zap aqui e daqui a pouco atropela alguém, né? E mata uma pessoa porque ele estava aqui, ó, no telefone, né? Ele estava fumando, não fume, mas o motorista está lá, fumando. É, então, tem até uma frase, fale o motorista somente o indispensável, dá vontade de virar na cara dele e falar assim, o indispensável, mete o pé, porque ele não quer trabalhar da vaga para outro, né? Então, essa situação do nosso país, você tem aí condomínios que tem duas portarias, mas tem um porteiro. Você tem o porteiro fazendo o trabalho do faxineiro. Porque o cara se sujeita a fazer aquilo porque o desemprego está grande. Então o cara vai se sujeitando, né? E nessas questões a gente vai se sujeitando porque tem que se sujeitar, fazer o quê? As pessoas vão ficando desempregadas. Porque a lei não chega a punir aquilo. A lei, se o cara é porteiro de um prédio que trabalha em duas recepções, ele faz dois trabalhos, né? Porque ele tem que olhar o elevador de lá e o de cá. Ele tem que olhar a portaria de lá e o de cá. Ele tinha que meter na justiça e ganhar. Ele faz dupla função. Aí tinham que pagar o salário todos os anos que ele trabalhou, duplicado com juros. Então ele vai ganhar duas indenizações e mais o salário, tudo, férias, e ferrar essa empresa de uma forma que ela entenda que ela precisa contratar outro funcionário. Mas no Brasil não funciona mais assim. Pelo que nós vemos agora, foram leis que você botou o patrão na justiça, se você perder, você paga. O argumento era esse, que as pessoas sabiam que o advogado conseguia um acordo, né? Então o advogado inventava um monte de história, que você tinha direito a isso, mais isso, mais isso, mais isso. E ali ele pelo menos conseguiu um acordo, a empresa, para não arrastar aquilo na justiça e ter valores a dar ao seu advogado lá da empresa, ele preferia pagar o acordo, né? Isso aconteceu de verdade. Mas agora mudou tudo. O cliente que paga a despesa. Mas vem cá, você não é representado pelo seu advogado? Se o seu advogado fala um monte de cagada, quem é o responsável? Não é o advogado? Ele que tinha que pagar.
Você vai na justiça, o advogado vai e alega uma coisa que você não falou, alega uma mentira, né? Se a mentira vier de você, você é responsabilizado. Mas se foi ele que inventou a história, ele que tem que ser. Aí você perde um dinheiro lá na hora. O teu advogado te deve esse dinheiro, ele tem que pagar você. Porque ele está te representando e ele te representou mal, né? Mas os advogados entre si não falam isso porque não, é antiético falar do serviço do outro, né? É antiético. É muita dificuldade que nosso país atravessa e a culpa de tudo é na política, é da política que tudo estando ruim aqui embaixo, quando você está preocupado com segurança, saúde, o que que falta no Brasil? O que que tem que melhorar no Brasil? Ah, saúde. Ah, é segurança. Não é, cara. O que tem que é a educação, não é, é a política que tem que melhorar. Porque é de lá que vem todo esse dinheiro. É lá que roubam merenda escolar. É de lá que não dão o dinheiro correto para a segurança pública, né? É de lá que vem os projetos.